Tudo bem, pessoal do segundo ano Veste, continuando então nosso assunto. Mais uma semana vamos voltando à questão de matrizes e vamos dar sequência a esse assunto importante para a gente poder aprender um pouquinho mais. Semana de hoje, nessa semana que se inicia hoje, nós vamos falar sobre determinantes, vai ser o nosso capítulo de número 9. Então já falamos sobre matrizes, tipos de matrizes, operações com matrizes, matriz inversa, matriz identidade, multiplicação entre matrizes. Falamos uma série de propriedades e hoje vamos falar de uma das propriedades assim mais importantes, que é a questão do determinante. Então, seu capítulo de número 9, nós vamos entrar, nós temos aqui na capa de abertura um pouco de história, da matemática. Depois vocês leem um pouco aí dos principais matemáticos que trabalharam com matrizes e determinantes, e a gente vai falar hoje especificamente sobre a definição e as regras práticas, O que é um determinante? Então vamos lá, pessoal. Determinante. O que é o determinante de uma matriz? O determinante de uma matriz é um número. Esse número ele é associado à matriz, em si, o formato da matriz, aos elementos da matriz, e ele é obtido através de uma série de operações. Essas operações, na verdade, são multiplicações, adições e subtrações, e ele tem uma propriedade, ele indica para nós alguma série de coisas importantes sobre a matriz. Ela tem solução, nos auxilia na resolução, na simplificação, enfim. O determinante é um valor numérico, um número pode ser positivo, negativo, e ele traz para a gente a informação sobre a matriz. Por enquanto a gente não vai estudar em si o determinante, mas sim vamos estudar como calculá-lo, como obter o determinante de uma determinada matriz, ok? Serve para resolver sistemas lineares, sistemas com algumas incógnitas e algumas equações. E por exemplo aqui, nós temos aqui um sisteminha 2, sisteminha duplo, sisteminha triplo, sisteminha quádruplo. Vamos ter duas incógnitas para duas equações, três incógnitas, duas equações, quatro incógnitas, x, y, z, w para quatro equações. É claro que à medida que o sistema vai ficando maior e mais complexo, ele fica mais difícil de se resolver. E aí matrizes vai nos ajudar muito, As matrizes nos ajudam muito a resolver isso daqui, principalmente até 3 aqui já fica um pouquinho chato, mas dá para levar. Agora com 4 fica bastante extenso ou mais, Fica bastante extenso. As matrizes elas nos auxiliam na resolução justamente por causa desse valor numérico associado à matriz, lembrando que cada matriz tem um determinante próprio. Matrizes podem ter determinantes iguais, podem, mas na verdade é o valor dele que identifica coisas importantes para a gente. É o próximo capítulo, os próximos aí assuntos nossos, ok? Vamos dar continuidade. O que é o determinante? Bom, o determinante, primeiramente, ele vai depender da ordem da matriz. A gente fala de determinante quando a gente está trabalhando com uma matriz quadrada. Então, quando uma matriz possui apenas um elemento, uma matriz de ordem 1 por 1, uma linha, uma única coluna, o determinante, que a gente carinhosamente chama ele de det de A, ou seja, determinante da matriz A, det de A. A matriz A está aqui, que é uma matriz de um único elemento, então o determinante dela é o próprio elemento, ou seja, a matriz de uma linha, uma coluna, elemento 2, o determinante dela vale 2. Então, uma matriz de ordem 1, matriz quadrada de ordem 1, o determinante é o próprio elemento. Determinante de uma matriz de ordem 2, ordem 2, matriz quadrada, ou seja, duas linhas, duas colunas. Bom, a gente consegue identificar esse elemento, esse determinante, fazendo o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Lembrando que é uma matriz quadrada, ela tem a diagonal principal, que é aquela diagonal que vem à direita, e a diagonal secundária, que é aquela diagonal que vai à esquerda, ok? Tomando de cima para baixo, ok? Então, a diagonal principal está aqui, essa é a diagonal principal. De cima para baixo,
à direita, de cima para baixo, né, à esquerda. Então, a diagonal secundária, diagonal principal. Como é que a gente encontra o determinante dessa matriz? Matriz B. Simples, você vai fazer a multiplicação dessa diagonal, Eu coloquei um sinal de positivo porque quando você trabalha sentido à direita, você toma os elementos como soma. Quando você trabalha a diagonal sentido à esquerda, você toma os elementos na multiplicação como sendo subtração. Então, aqui no caso, ó, é essa diagonal menos essa outra diagonal que está aqui. Perceberam? Então, essa aqui, né, multiplicação dos elementos menos essa. Então, quem é o meu determinante? 10 vezes o menos 5 menos 3 vezes o 2. Então, está aqui, ó. Diagonal principal, diagonal secundário, det, o carinhoso det, né, determinante da matriz B, 10 vezes o menos 5, que é positivo, eu tomo ele como positivo. Como assim toma como positivo? Eu não acrescento sinal, se eu estou fazendo à direita, então se houverem outras diagonais, vão ser aditivas. Havendo outras diagonais à esquerda, serão sempre subtrativas. Percebam que esse menos, ó, ele está destacado aqui de vermelho, porque é 10 vezes o menos 5. Agora, a outra diagonal, ela vai à esquerda, então você vai ter que fazer menos o produto dessa diagonal, ok? Então, lá, menos 3 vezes o 2, só que sempre negativo o produto, porque se você veio para a esquerda, isso aqui vai dar menos 50 mais 6, que vai dar menos 44. Ou seja, o det de B, né, o determinante da matriz B é menos 44. Ok? Uma matriz de ordem 3, né, matriz quadrada de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas, é um pouco mais complicado de você fazer o determinante. Porque o determinante ele é um valor obtido quando você opera todos os elementos da matriz. Independentemente da ordem dela, se ela for de ordem quadrada, ordem quadrada, para poder fazer o determinante, você tem que operar todos os elementos. Quando você pega uma matriz 3 por 3, você passa a ter a diagonal principal, a diagonal secundária, mas você não consegue trabalhar todos os elementos que tem, né, nessa matriz. Então a gente vai utilizar uma regrinha, né, a famosa regra de Sarros, né, matemático que desenvolveu essa regra, porque se vocês acompanharem que o cursor do mouse aqui eu tenho a diagonal principal, ok? Aqui eu tenho a diagonal secundária, mas o elemento 0, o outro elemento 0 que está aqui, esse elemento 2, esse elemento menos 3, ó, quando eu passo as diagonais principal e secundária, eles não são constados na operação. E o determinante precisa que todos os elementos participem da multiplicação, subtrações e somas que houverem aqui. Então a gente utiliza a regra de Sarros. Perceba que isso aqui é uma matriz de 3 por 3, né? Uma matriz quadrada de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas. E o que a gente tem que fazer? O que Sarros ele fala para a gente? Seguinte, essa primeira coluna, tá? A primeira coluna que eu destaquei ela aqui, você repete ela depois da terceira coluna. Perceberam? A matriz está aqui ainda, ó. Eu peguei a primeira coluna, repeti ela aqui. Faço a mesma coisa para a segunda coluna, repito ela. Repetir a segunda coluna não repete a terceira, só repete a primeira e a segunda coluna. Agora você passa a ter mais diagonais. Você tem a diagonal principal aqui ainda, né, que é a da matriz original, a diagonal secundária normalmente,
Mas percebam que esse elemento 2 aqui que eu falei que não pega ele nem na principal e nem na secundária, esse menos 3, esse 0 e esse 0, eles vão passar a compor a multiplicação por causa dessa regrinha de Savos. A gente repete a primeira e a segunda coluna e agora a gente traça as diagonais. Ó. Essa, sempre que eu for à direita, ó, então guarda isso, porque depois lá na frente costuma dar confusão. Se eu sou obrigado a pegar de cima para baixo, não necessariamente que você é obrigado a fazer isso, mas auxilia você a entender que quando você faz uma diagonal à direita, você está fazendo soma. É o produto dos elementos que pega nessa diagonal e você soma eles ao restante dos outros cálculos. Quando você vai à esquerda, de preferência de cima para baixo, à esquerda, você faça a subtração desse produto no caso, tá? Então aqui eu tenho uma diagonal, ó, aquele 2 que eu havia mencionado, ó, que ele não havia constado na diagonal, e esse 0, ó, ele acabou de ser pego aqui. Ó o 3 aqui, ó. Ele vai ser pego já já, ó. Esse menos 3, ó, ele está aqui. Que ele pega aqui na outra diagonal. Então percebam que aqui eu tracei 3 diagonais que pegam 3 elementos. Eu não vou traçar a diagonal aqui, porque aqui eu só pego 2, e nem aqui, porque eu só pego 1, tampouco aqui que eu pego 2, e aqui que eu pego 1. Então, se a minha matriz é de ordem 3, as minhas diagonais têm que pegar 3 elementos. Por isso, repetimos as colunas. Esses elementos que estão aqui, ó, o 0, o 3 e o menos 3, que não foram pegos na diagonal aqui, eles estão sendo pegos posteriormente. Ó. O menos 3, o 3 e o 0 que está aqui. Percebem? Ó? Esses 3 elementos aqui estão aqui, ó, operando juntamente. E aí você faz a multiplicação. Ó. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 0 dá 0 vezes 3 dá 0. 1 vezes 0, 0 vezes menos 3, 0. Percebam que aqui, para a direita, sempre eu estou somando os produtos, ok? Positivo. Agora eu vou no outro sentido. Ó. De lá, ó, peguei a primeira diagonal, vai ter outra diagonal aqui ao lado, ó, também subtraindo, e outra diagonal também subtraindo. Ó. Percebam que os sinais de subtração estão aqui, ó, esse e esse, os 3 sinais de subtração. Agora os produtos, ó, 1 vezes menos 2 é menos 2. Menos 2 vezes 3 vai dar 6. Menos 6 no caso. E tem um sinalzinho aqui da diagonal. Esse sinal que está aqui fora do parênteses é o sinal da diagonal, porque eu estou indo para a esquerda. A próxima diagonal, ó, menos aqui da diagonal. Menos 1 vezes 0 vezes menos 3. Qualquer coisa multiplicada por 0 dá 0. A outra diagonal, 2 vezes 0, 0 vai dar 0. O menos da diagonal está aqui. E agora eu opero esses cálculos aqui, que no caso vai dar menos com menos vai dar mais 6, né? Mais 6 somado a zeros vai dar sempre 6. Ok? Até aí, gente, bem tranquilo, né? Regrinha de Sarros nos ajuda a calcular o determinante de uma matriz de ordem 3. Aí, para ordem 4, ordem 5, a gente precisa de outros artifícios, mas de ordem 3 esse daqui é muito bom. Tá? Ele facilita bastante. E ele também é legal porque ele minimiza a possibilidade de erro, tá ok? O que mais que a gente tem aqui? O teorema de Jacob. Esse teorema de Jacob a gente vai utilizar um pouquinho mais para frente ainda. Ele é muito importante. Ele diz assim, considera-se que A seja uma matriz quadrada qualquer, né, uma matriz quadrada, adicionando-se os elementos de uma fila qualquer de A aos elementos de uma outra fila paralela, previamente multiplicada por uma constante diferente de zero, obtém-se uma matriz B, tal que o determinante de B é igual ao do A. Parece confuso falar sobre isso, mas a ideia aqui é a seguinte, uma matriz quadrada qualquer, tá? Para falar de determinante, eu tenho que ter uma matriz quadrada. Observe aqui, essa matriz é uma matriz quadrada, 1, 2, 3, 4, matriz A. A primeira linha dela é 1, 2, a segunda linha 3, 4, ok? Então, fazendo a multiplicação aqui das diagonais, né? 1 vezes 4, 4, para a direita é positivo. Agora, para a esquerda, 2 vezes 3 é 6, ganha o sinal de negativo. O determinante dessa matriz aqui é 2. O que a gente vai fazer com ela agora? Eu vou criar uma segunda matriz, uma matriz B, a partir da matriz A. Como assim? Eu vou multiplicar uma das linhas
Isso vale para linhas e vale para colunas também. Eu multiplico e faço com que a próxima linha seja uma operação entre as duas existentes. E aí eu crio uma nova linha onde foi operado o cálculo no caso, tá? Parece confuso, mas calma que a ideia é a seguinte, ó. Vamos lá, tá vendo essa linhazinha, a primeira linha que tá aqui, ó, a primeira linha que tá aqui. É a linha 1 e 2. O que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar a primeira linha por 2. Então essa linha aqui é 1 e 2, só a linha, não é multiplicar a matriz toda, igual a gente já havia feito anteriormente. Só multiplicar a linha. Então se eu vou multiplicar a primeira linha por 2, ela vai passar a ser 2 vezes 1, que é 2, 2 vezes 2 é 4. Então vai ficar assim, ó. Certinho? Tudo bem que eu fiz aqui? Multipliquei a primeira linha por 2. Agora, essa linha que foi multiplicada, na verdade, a gente não está alterando ela. Ela vai voltar ao normal. Eu posso fazer isso, que na verdade é para eliminar elementos, né? A ideia do termo de Jacobi, mais para frente vocês vão ver isso, é facilitar e criar alguns zeros dentro da matriz. Agora o que eu vou fazer? Eu vou somar com a segunda linha. Eu vou fazer com que a segunda linha, que está aqui, que é o 3 e 4, deixe de ser 3 e 4, eu vou jogar fora, literalmente, eu vou descartar esse 3 e 4 e vou transformar essa segunda linha como sendo o resultado da soma da primeira linha alterada com a segunda. Ou seja, a segunda linha da matriz vai passar a ser 2 mais 3, que dá 5, 4 mais 4, que vai dar 8. Perceberam? Só que agora observem que a primeira linha não foi alterada. A gente só faz uma alteração momentânea para fins de cálculo. Tá ok? Aí eu criei uma matriz B. A matriz B ela veio a partir da matriz A. Preservamos a primeira linha, mas trocamos a segunda linha por uma operação entre linhas. Ok? Então o que acontece aqui? Se nós fizermos isso inúmeras vezes, vamos continuar mantendo o mesmo determinante, que é o que eu estou mostrando aqui destacado de vermelho. Eu criei uma matriz B a partir de operações com a matriz A. Operações com a matriz A de que tipo? Operações entre as linhas e as colunas da matriz A, mas tudo dentro da matriz A. Eu criei uma multiplicação inicial aqui, mas era só para poder enxergar. Eu não alterei, meu objetivo era trocar. Meu objetivo não era substituir a primeira linha, mas substituir a segunda linha. Então eu mantenho a primeira, ainda que eu mexa nela, multiplique, divide, tanto faz, mas depois eu volto ela ao normal. Agora a segunda linha ela foi substituída pela soma daquele produto, né, que eu havia multiplicado aqui, com a soma dela. Então eu troquei literalmente. Agora perceba que o determinante é o mesmo. Ó. 8 vezes 1 dá 8. 2 vezes 5 dá 10 negativo, porque eu fui para a esquerda. 8 tira 10, menos 2, o determinante é o mesmo. Foi isso que Jacob ele detectou. Que se nós fizermos operações na matriz com a própria matriz, né, entre as linhas e colunas da matriz, o determinante final não se altera. Então isso é uma propriedade, desde que seja feito bem de acordo com o processo, ok? Não pode ser só, mas posso multiplicar aqui o determinante? Não, não pode multiplicar determinante. Posso multiplicar só a linha? Na verdade não, a gente percebe que eu multipliquei, depois eu desmultipliquei, né? Desmultipliquei aqui a linha, eu alterei só a segunda, porque a segunda é o resultado da soma entre linhas. Mais adiante nós vamos estudar isso aqui com mais critério, agora é para apresentar o teorema de Jacob. Ok? Depois vai aparecer a regra de Chior, ou Chior, alguns falam Chior, que é uma regra para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3 por 3, 4 por 4 ou até mais. A ideia, na verdade, de Chior é que a gente utilize ele para calcular ou 3 por 3 ou 4 por 4, a matriz de ordem 3 ou de ordem 4. Já temos a regra de Sarros. E a regra de Sarros ela é fácil, né? Vocês perceberam que ela é fácil, mas ela fica limitada à matriz de ordem 3, né? Que é aquela questão de ter que repetir a primeira e a segunda coluna. Que ó, ele fala diferente.
E não vamos repetir coluna. A ideia aqui para aplicar a regra de QO, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu preciso ter esse elemento 1 aqui, de preferência, por enquanto, para a gente, aqui na posição 1, 1, primeira linha, primeira coluna. Isso é fundamental para que QO possa ser aplicado. Então a primeira coisa é isso, ter o elemento 1, 1 como 1, facilita bastante. Esse é o primeiro passo. Caso aconteça isso, que é o caso dessa matriz, então QO, a regra de QO está permitida, está habilitada a ser aplicada na matriz. Professor, e se não tiver o número 1 aqui, o que você faz? Não faz. Por enquanto não faz. Usa sarros, ou depois a gente vai estudar um pouquinho o teorema de Jacobi, a gente consegue colocar o número 1 aqui, a gente consegue alterar essa linha ou essa coluna e colocar o número 1 aqui, mas por enquanto não faz. Se for 3 por 3, a gente utiliza sarros. O que o teorema de QO diz? Se a gente consegue ter o elemento da linha 1, coluna 1, como sendo 1, a gente pode fazer o seguinte, suprimir, eliminar a linha e a coluna, ao qual pertence esse elemento. Então, por isso que a gente precisa que ele seja o elemento 1 aqui, nessa posição, primeira linha, primeira coluna, para a gente poder jogar ele fora, ok? Junto com a linha e junto com a coluna. O que vai sobrar da matriz? Vai sobrar da matriz esse pedaço aqui, ó, que é uma matriz de ordem 2 por 2, que no caso sobram os elementos 4, 3, 5 e 2, ok? Esses são os elementos que sobram. Eu estou circulando aqui de vermelho. Então a minha matriz que vai sobrar é quase isso. É a partir disso. Porque eu também não posso chegar numa matriz e simplesmente jogar fora uma linha inteira, uma coluna inteira, e simplesmente falar que o que sobra vai dar o mesmo resultado, vai ter o mesmo determinante, a mesma capacidade de operação ou não. Então não é por aí. Mas o começo é esse. Escolheu ali, achou o elemento 1 lá em cima, elimina a linha, elimina a coluna, pega esses elementos que sobram e você vai construir uma matriz. Percebam que a matriz agora vai ter duas linhas por duas colunas. Como assim construir essa matriz? Você vai pegar esses elementos, todos os elementos que sobram, e vai fazer ele menos. Tá vendo? Tá cheio de sinalzinho de menos aqui, ó. Sempre ele menos. É sempre menos? Sempre. Sempre menos. Então, elemento menos. Menos quem? É aí que a regra de QO deixa um pouquinho mais complicado em relação a de sarros. Tá? Você vai fazer menos quem? Menos a multiplicação do elemento da mesma linha pelo elemento da mesma coluna. Então, esquece os outros elementos ali, ó, pensa só no 4. Só no 4 que está aqui, ó, 4. 4 menos quem? Menos a multiplicação desses dois caras, o cara que está na horizontal dele com o cara que está na vertical, ou seja, o cara da linha que está sumindo multiplicado pela coluna que está indo embora. Perceberam? Então isso aqui, ó, 2 vezes o zero, 2 vezes o zero. Agora olha para o elemento 3, ó, o elemento 3 que está aqui. 3 menos. Menos quem? O elemento da linha que está indo embora com o elemento da coluna que está indo embora. Né? Na verdade, a coluna que está indo embora com a linha que está indo embora. É o 3 multiplicado por quem? O elemento da coluna que está indo embora com a linha que está indo embora. Então vai ser o 2 que está na reta do 3 e o 6 que também está na reta do 3. Ó. Então é 2 vezes o 6. Agora o 5. Ó. Elemento 5. Menos quem? Mesma coisa, menos o elemento que está na reta dele multiplicado pelo elemento que está na reta dele. Cuidado que esse elemento é negativo, ó, e esse menos aqui é o menos do processo da regra de QO. E finalmente o 2 vai ser o 2 que menos quem? O 2 menos alguém. A multiplicação desse cara da coluna com o cara da linha que está indo embora. Então 2 vai multiplicar com esse e com esse, que é o menos 3 vezes o 6. Então, agora sim, agora você tem a matriz que você vai utilizá-la para calcular o determinante. Você vai operar esses cálculos aqui, vai ficar 4 menos 0, que vai dar 4. 5 menos 0, que vai dar 5. 3 menos o 12, isso aqui vai dar 12, né? 3 menos o 12, que vai me dar menos 9.
E o 2 mais, aqui vai dar mais, né? 3 vezes 6, 18, menos com menos dá mais. Então fica mais 3 vezes 6, que é 18, mais 2, que é o 20. Então vai criar essa matriz aqui, ó, 4 menos 9, o 5 e o 20, que a gente chama ela de matriz reduzida. Por que matriz reduzida? Porque você tinha uma matriz de ordem 3, uma matriz quadrada de ordem 3, reduziu ela para uma matriz quadrada de ordem 2. E o determinante desta matriz é exatamente o mesmo determinante dessa, se você aplicou a regra de Kio corretamente. E aqui é muito mais fácil de você trabalhar, né, calcular aí a multiplicação. As diagonais, a principal e a secundária, 4 vezes 20 dá 80, menos, aí vem menos, que é da diagonal, com esse menos do 9 vai dar mais, 9 vezes 5, 45. O determinante então dessa matriz reduzida é 125. Como essa matriz reduzida veio dessa matriz de ordem 3, então o determinante dessa matriz de ordem 3 também é 125. Bom, isso aqui foi o que nós entendemos e começamos a falar nesse capítulo. Então falamos que determinante, o que é o determinante? O determinante é um valor numérico associado a uma matriz quadrada, uma matriz de mesma ordem na linha e coluna. Como é que falamos do determinante de uma matriz de ordem 1 é o próprio elemento, de ordem 2 é a multiplicação, a subtração do produto das diagonais, de ordem 3 a gente utiliza a regra de Sarros, falamos do teorema de Jacobi, que ele permite você modificar a matriz sem que haja perda de suas propriedades, né? O determinante vai permanecer, é uma parte um pouquinho mais complicadinha, vai ficar mais para frente. E a regra de Kio, que reduz a ordem da matriz sem que você perda o seu determinante. Então a gente falou bastante coisa e agora a gente vai aplicar isso em exercícios, ok? Então vamos lá, galera. Atividade de sala, calcular os seguintes determinantes. Temos aqui uma primeira matriz, uma matriz quadrada de ordem 2, né? Ordem 2 é tranquilo, é a subtração entre o produto das diagonais. Então, pego a primeira diagonal, né? Toda vez que eu vou de cima para baixo, né? Na posição diagonal, a direita positivo. Então aqui vai ficar 2 vezes o 7, não ganha sinal. Agora o outro lado, a menos 5 vezes o menos 6, só que é menos. Esse terceiro sinal de menos aqui é porque a diagonal está para a esquerda, ok? Fazendo esses cálculos dificílimos, né? 14 menos 30, que vai dar incríveis menos 16. Então o determinante dessa matriz é menos 16. Temos o item B, uma matriz agora de ordem 3. Podemos usar Kio para poder calcular o determinante. Reduzimos essa matriz e depois calculamos o determinante da reduzida, que vai ser igual ao determinante da original. Mas aqui eu vou utilizar Sarros. O que Sarros fala para a gente? Que eu tenho que repetir as duas primeiras colunas. Olha que fácil. Repete as duas primeiras colunas, que vai ficar com 5 colunas. Ela vira uma matriz retangular. E você aplica as diagonais. Ó. Primeira diagonal, que está aqui, ó, tá vendo? Sempre para a direita positivo, ou seja, ganha um sinal de positivo, o sinal de positivo é neutro, né? A segunda diagonal, que está ali, ó, percebo que eu coloquei mais, ó, percebo que eu coloquei mais. Por que mais? Porque eu estou vindo para a direita, olha a pontinha da seta. E a terceira diagonal que está ali, ó, mais de novo, porque eu estou vindo para a direita, ó, é a multiplicação dos elementos dessa diagonal. Bom, não tenho outra diagonal, perceberam? Esses elementos aqui só tem um 2 ou 1. Se a minha matriz é de ordem 3, as minhas diagonais têm que pegar 3 elementos. Então vamos para a parte negativa. Esquerda. Aqui, ó, menos, tá vendo? Esse menos 6 aqui tá aqui, ó. Só que agora ganha um menos, é subtração. O produto vai entrar para subtrair. A próxima diagonal, ó, menos de novo, em negrito aqui, porque é dessa diagonal. E a terceira diagonal está aqui também, menos, é a multiplicação dos elementos. Pronto, agora não temos mais diagonais, na verdade vai ter as 6 diagonais, 3 positivas e 3 negativas. Só calcular. Isso aqui vai dar menos com menos, 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 né? Vai dar menos, 3 sinais negativos, 48,
positivo 2, 35, menos com menos dá mais 30, menos com menos dá mais 16 e menos com menos aqui dá mais 7. Portanto, o determinante é 42. O determinante dessa matriz B é 42. Facinho, né, gente? Exercício 2, o exercício de número 2. Percebam que é treino, né? Você vai treinar, você vai usar aí sarros, vai usar a regra convencional. E aqui surge agora no exercício 2 que nós queremos o determinante de uma matriz de ordem 4 por 4, ou seja, eu tenho 4 colunas e 4 linhas. Então agora sarros não funciona aqui. Não é o que eu faço, eu repete as três primeiras colunas, não, você não vai usar sarros aqui não. Você vai fazer o seguinte, você vai reduzir a ordem dessa matriz. Quem que reduz a ordem de uma matriz? QO. QO reduz a ordem da matriz. Então se você tem uma matriz 4 por 4, uma matriz quadrada de ordem 4, quer calcular o seu determinante, reduza ela para uma ordem 3, utilizando QO. E aí você utiliza sarros ou utiliza QO de novo e reduz ela para uma ordem 2. Eu acho mais fácil reduzir para a ordem 3 e utilizar sarros. Então a primeira coisa é o seguinte. Dá para utilizar QO nessa matriz? Como é que eu sei se dá para utilizar QO? Qual que é a regra fundamental? Eu preciso encontrar o 1 lá na parte da primeira linha com a primeira coluna. O elemento A11 tem que ser 1. Que no caso, nós temos esse camaradinho. Olha que beleza. Se nós temos esse camaradinha, nós vamos eliminar, suprimir a linha dele e a coluna dele. Ou seja, ó, essa linha vai embora e essa coluna também vai embora. Quem vai sobrar? Vai sobrar uma matriz de ordem 3 por 3, ó, uma matriz quadrada de ordem 3, obtida a partir desses elementos que nós estamos fazendo eles sobrarem, só que menos o que? Menos aquele famoso produtinho do elemento da coluna pelo elemento da linha da respectiva posição do seu elemento que sobra. Então o que vai acontecer? Vai sobrar essa matriz e cada um desses elementos vai fazer menos. Então ó, sobra, tá aqui em azulzinho, ó, o 1, 2, 0, ó, 1, 2, 0, o 3, 1, 2, 3, 1, 2, o menos 1, 0, 1, menos 1, 0, 1, e cada um desses elementos menos, ó, menos, tracinho de menos aqui, cada um deles. Só que agora menos quem? Menos aquela famosa multiplicação do elemento da coluna pelo elemento da linha ou vice-versa. Então agora, ó, se esse elemento que sobra é o elemento da linha 2, coluna 2, então ele vai multiplicar pelo elemento da linha 2 por coluna 2. Está aqui, ó. 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1. Agora esse carinha aqui, ó. Que está o 3 aqui, para subtrair quem? Subtrair o 2 vezes 0. 2 vezes o 0. Agora o menos 1, ó, que está aqui. Menos 1 menos quem? 2 vezes o menos 1. 2 vezes o menos 1. Agora o 2 que está aqui, ó. 2 menos quem? 0 vezes menos 1. O 1, esse 1 que está aqui, menos quem? 0 vezes 0. Yeah. Agora esse 0, 0 menos quem? Menos o elemento da coluna e a linha. 0 vezes menos 1. 0 vezes o menos 1. Agora o próximo elemento que é o 0 que sobrou. Ele vai menos quem? Menos 1 vezes o menos 1. Menos 1 vezes menos 1. O 2 que sobrou que está em azul. É menos quem? O menos 1 vezes o 0. E finalmente o 1 que sobrou aqui embaixo. Ele vai menos quem? Menos 1 vezes o menos 1 em cima que está aqui. Pronto, agora que eu fiz todos os elementos que sobraram, menos a multiplicação do elemento da linha pela coluna do respectivo elemento que sobrou, a gente calcula isso daí e obtém essa incrível matriz. Perceba um sinal de menos, ó. 2 vezes menos 1 é menos 2, com menos daqui dá mais 2. Mais 2 com 1, 3. Multiplicar por 0 vai sumir, vai ficar menos 2. Multiplicar por 0, 0, 0 some. Fica a mesma coisa, 3, 1 e 2.
Embaixo, menos vezes menos, dá mais. Mais 1. Fez o menos aqui, menos 1. Do lado de cá, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com esse menos aqui fica mais 2. Mais 2 menos 1, 1. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Está aqui. E menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Com esse menos 1, que vai dar menos 1. Com mais 1, 0. Então essa é a matriz que foi obtida a partir desse resultado. Pronto, agora chegamos a uma matriz de ordem 3 por 3. Isso aqui a gente sabe calcular, sabe. Isso aqui a gente sabe calcular agora. Podemos usar QO de novo, para reduzir para uma ordem 2, ó, mas vai dar um trabalhinho. Então, usa sarros. Repete a primeira e a segunda coluna e faz a multiplicação das diagonais. Todas as diagonais que eu vou à direita positivas, todas as diagonais que eu vou à esquerda negativas. Então, vai ser esse produto aqui, ó. Vezes 0, sumiu. 3 vezes 0, sumiu. 1 vezes 2 vezes 2 dá 4, positivo. Agora para o lado esquerdo, ó. 1 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 1. Com menos da diagonal, mais 1. Diagonal te dá um menos extra. 3 vezes 0 vezes 0, 2 aqui vai dar 0. 0 negativo, né? Quer dizer, menos 0, mais 0 negativo. 3 vezes 2, 6 vezes 0, 0. Negativo aqui, por causa que a diagonal é negativa. Somando isso dá incríveis 5, portanto, se o determinante da matriz reduzida é 5 por sarros, da matriz original também é 5. Tranquilo? Fácil, né, pessoal? Bastante simples isso daí, não tem segredo. Volto a falar, é trabalhoso, dá bastante trabalho fazer, tem muito cálculo, tem muita multiplicaçãozinha, tem muita conjugação de sinal, e aí você pode se perder, e é claro, se você erra de repente um elemento desse, você pode comprometer todo o exercício. Mas falar que é difícil, difícil não, ele é trabalhoso, bastante trabalhoso, mas é sistemático. Você faz uma, você faz duas, você faz 3 vezes e de repente você percebe que está fazendo isso aí por hábito. Então já fizemos até agora a multiplicação da matriz 2 por 2. Utilizamos sarros, utilizamos agora QO e vamos para o próximo exercício. Esse é um exercício mais tranquilinho no caso, né? Ele quer saber o determinante dessa matriz. A matriz aqui, que é uma matriz criada a partir do cálculo do valor da função em cada um desses pontos. Que função? Uma função de real em real, né? De reais em reais, do f de x vezes x menos 1. Então a minha matriz vai ser o f de 0, o f de 1 e assim sucessivamente, ok? O que é fazer o f de 0? É calcular quanto que vale a função no ponto x igual a 0, ou seja, no lugar do x eu coloco 0. Então nós vamos fazer isso, ó. O f de 0 é no lugar do x colocar 0. Então vai ficar 0 vezes 0 menos 1. Isso aqui tudo vai dar 0. O f de menos 1, no lugar do x eu coloco 1. Vai ficar 1 vezes 1 menos 1. Vai dar 0 aqui dentro, multiplicado por 1, 0. O f de 1 dá 0. O f de 2 é colocar no lugar do x o 2, né? 2 vezes 2 menos 1, isso aqui dá 1. 1 vezes 2, 2. O f de 3, que está aqui, ele vai ser, no lugar do x, coloca o 3. 3 vezes 3 menos 1, isso aqui dá 2. 2 vezes 3, 6. Finalmente, o f de 4, que é o maior valor calculado, né? O f de 4 vai ser 4 vezes 4 menos 1. Isso aqui dá 3 vezes 4, que é 12. Então, agora eu pego esses valores e substituo. Que matriz que eu acabei criando? A matriz f de 0 é 0, o f de 1 é 0, o f de 2 é 2, o f de 1 é 0, o f de 2 é 2, o f de 3 é 6, o f de 2 é 2, o f de 3 é 6 e o f de 4 é 12. Como é que calcula o determinante dessa matriz de ordem 3? Ou usa aqui O para reduzir e depois calcula o determinante pela multiplicação dos elementos da diagonal, ou vamos aplicar sarros de novo, que é rapidinho, né? As 3 diagonais principais, as 3 diagonais para o lado oposto, né, negativas, que vai gerar para mim esse produto, 0 mais 0 mais 0, menos 8 mais menos 0 menos 0, que vai dar incríveis menos 8.
Então o determinante dessa matriz é menos 8, portanto, alternativa a letra E. Tranquilo demais, né, gente? Muito fácil isso daqui. Como falei, é trabalhoso, mas mecânico. Reparem que eu estou insistindo em utilizar sarros. Existe uma outra maneira de calcular também, que na verdade é simplificar o método de sarros, que você não precisa repetir essas duas colunas. Dá para fazer direto na matriz original. Mas aí eu prefiro estar em sala de aula para mostrar para vocês que é muito simples também. Mas fazer aqui no projetor dá trabalho, gente. Dá show, dá bastante trabalho. Alguma dúvida aqui, depois vocês tirem comigo na live, tá? Mas vai ficar acessível o vídeo para vocês assistirem. E de matriz nós temos uma infinidade de vídeos aí. Cadê? Próximo slide. Aqui sim, um exercício bonitinho, né? Um exercício mais bem elaborado, vamos falar dessa maneira. Considerando as matrizes A, B e C, percebo que a matriz A, a matriz B e a matriz C, elas são formadas por incógnitas. Eu tenho XZ, tenho XY, tenho XY e Z. Aí ele vai fornecer-nos o determinante, ó. Ele vai dizer para a gente que o determinante da matriz A é 5, o determinante da matriz B é menos 1, o determinante da matriz C é 2. E é para nós calcularmos quanto vale cada incógnita, e uma vez calculado quanto vale cada incógnita, a gente vai somá-las, ok? Somaremos as incógnitas e obteremos o valor do problema no caso. Bom, aqui percebam que a ideia é... eu não preciso me preocupar em quanto que vai dar o determinante, ele já me foi dado. Mas eu tenho que me preocupar com essas incógnitas, né? O que eu vou fazer com elas? Eu vou aplicar determinante, por quê? Porque o que me foi dado foi o valor dos determinantes. As matrizes, todas elas são matrizes quadradas de ordem 2. Tá? Não se confunda com esse monte de sinal de soma e subtração, que nem, por exemplo, a matriz B. O elemento A12, né, que é o elemento da linha 1, coluna 2, é esse carinha todinho aqui, é o x menos y. A mesma coisa acontece na matriz C. Quem que é o elemento A11 da matriz C? É o x mais y. Ele é um elemento que é uma soma, mas ele é um elemento só. Então, se eu vier e aplicar os determinantes, né, a gente já sabe que o det de A dá 5. Como é que calcula o determinante de uma matriz quadrada? É a subtração dos produtos das diagonais. Eu tenho só uma diagonal, então automaticamente aqui vai ficar o x vezes o 4 menos o z vezes o menos 1, que é igual a 5. O x vezes o 4, o z vezes o menos 1, só que menos da diagonal vai dar mais o z que está aqui. Aqui eu tenho a minha primeira equação, faço isso também para a matriz B, que vai ser esse cara, multiplicado, né, os 2x, multiplicado pelo 1, menos, né, a outra matriz, agora a outra diagonal é negativa. Esse carinha todo multiplicado por esse, só que negativo. Então percebam que aqui vai dar menos 5 vezes esse cara que tem entre parênteses. Aplico a distributiva e vou obter isso aqui. Tudo isso igual a 1. Tem alguém para somar? Tem o x, né? Se eu tenho 2x e gasto 5x, fico devendo 3x. Aqui eu tenho minha segunda equação. Agora faço a mesma coisa. Me foi dado o determinante da matriz C. Eu faço a regrinha de determinante, que é fazer a multiplicação dessa diagonal. Percebam que esse elemento aqui é todo, ó, é o x mais e vezes 1, menos o y vezes menos 3. Então, menos com menos vai dar mais. Okay? Por causa do menos da diagonal e o menos aqui do 3 dá mais. Aqui não tem quem somar, isso aqui é igual a 2. Bom, quantas equações eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3 equações para 3 incógnitas. Acabei de montar o sistema. A primeira equação está aqui. A segunda equação está aqui. E a terceira equação está aqui. Não vou resolver o sistema no slide, tá? Sistema que vocês aprendem desde o 7º ano.
ou faz por substituição, ou tenta isolar. Se vocês somarem, por exemplo, a primeira linha, né, tentar somar com alguma outra linha para subtrair, o que dá para isolar aqui? No caso, se vocês fizerem a segunda linha com a terceira, dá para sobrar o z, já encontra o valor de z, depois substitui ou isola em uma delas o valor do z aqui, por exemplo, e vai substituindo, encontra. Essa parte aqui é uma revisão, fica mais para a sala de aula, ok? Então os valores de x, y e z estão aqui, obtidos a partir da solução do sistema. E finalmente a gente calcula x mais y mais z, que na verdade é igual a 2 mais 1 mais menos 3. Eu quero somar todos, o z é negativo, não fica mais menos 3, que dá incríveis 0. Tudo isso para calcular e dá 0. Gente, tá indo aqui, ok? Temos mais um exercício ainda, que eu acho que é o exercício 5. Insisto em dizer, é bastante trabalhoso, bastante demorado, e vou falar isso todas as vezes. Matrizes é o tipo de conteúdo que você precisa ter paciência e boa vontade. Evitar de tentar fazer correndo e evitar de tentar fazer tudo atropelado, porque senão, quase bobeirinha de sinal, acaba errando, ok? E terminando aqui um exercício que envolva trigonometria, que é de uma federal, né, Universidade Federal. E agora a gente vai observar essa matriz. Ele pede para a gente o determinante. Toda vez que coloca a trigonometria, parece que já dá aquele gelo, né? Trigonometria, bendito da trigonometria. Gente, opera o determinante normal aqui, ó. Opere ele, ó. É uma matriz de ordem 2×2, facinho de calcular o determinante. É esse cara vezes esse, menos esse cara vezes esse aqui, ó. Que vai dar exatamente quem? Seno de 40 vezes cosseno de 10, menos, né, porque é o menos da diagonal que vem para o outro lado, o seno de 10 cosseno de 40. Isso aqui tem cara do quê? Ó, senta costa, senta costa. Lembra das regrinhas da propriedade de seno? Senta costa, 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 senta, senta. Tem gente que ama, tem gente que beija, mas tem um que ama e beija. As regrinhas de trigonometria lá. O seno da soma, o seno da diferença, o cosseno da soma, o cosseno da diferença, tangente da soma, tangente da diferença. Isso aqui tem cara então de seno da subtração, olha só. É o seno A, seno B. Alguns falam que na minha terra tem Palmeiras e Sabiá. E aqui eu tenho, se você reparar, é o seno de A cosseno de B menos o seno de B cosseno de A. Seno de A cosseno de B menos o seno de A menos seno de B cosseno de A. Então essa expressão ela está aberta, ela está expandida, ó. Então eu posso fechá-la, porque isso aqui é uma igualdade. Então vale eu pegar a expressão fechada e expandi-la, ou pegar ela expandida e fechá-la. Quem que é o A e o B? O A e o B é o 40 e o 10. Então vai ficar seno de 40 menos 10, que dá seno de 30. Isso aqui por tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, todo mundo tem raiz. A tangente é diferente, preste atenção. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Já dá até para cantar aquela musiquinha. Ok? Então fechou esse exercício. Olha que facinho. Portanto, isso aqui tudo, né? O determinante dessa matriz é seno de 30. Seno de 30 é igual a meio, portanto, letra B. Pessoal, eu acho que tá bom, né? O tamanho do vídeo está chegando aí quase que no tempo total de vocês. Tá beirando aí 50 minutos de vídeo. Terminando essa live, aquele esqueminha de sempre, né? Terminando essa videoaula, aquele esquema de sempre. Eu espero aí alguns minutos a mais. Caso alguém tenha pausado o vídeo, ido pegar uma água ou entrou um pouquinho depois, então uns 4, 5 minutinhos após o horário do vídeo, eu entro para conversar com vocês e reforçar algumas coisas. É claro que aqui eu fiz as atividades de sala, né? Ficam as atividades propostas para vocês fazerem e também gerar dúvidas e tirar dúvidas conforme forem as necessidades, ok?
Grande abraço, galera. Terminando aqui, então até daqui a pouco a gente já se encontra aí pela live.